paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos inscritos no nosso canal Adenac Oficial Combinado Tocantins. Pela graça e misericórdia de Deus, nos encontramos aqui mais uma vez, nesta oportunidade para fazermos a nossa leitura diária desta quarta-feira, relacionada à nossa lição de número 4. Estaremos estudando no próximo domingo, que tem por título Doutrina sobre o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Estamos dando sequência a um estudo sobre doutrinas da nossa fé, conhecendo as principais doutrinas bíblicas. Então já estudamos a doutrina sobre a Bíblia, a primeira lição, a segunda lição, doutrina sobre Deus. A terceira lição, estudamos sobre Cristo, doutrina sobre Cristo, e agora nós vamos estudar sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é a pessoa do Espírito Santo. E o texto de referência da nossa leitura diária desta quarta-feira, ele se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo de número 13. Que tem por título a nossa leitura diária, Ele nos guiará em toda a verdade. Estaremos meditando neste texto sagrado da palavra do Senhor, que nos diz assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Graças a Deus. Quando olhamos aqui para o capítulo 16, do Evangelho segundo escreveu João, vamos ver aqui as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Então agora Jesus vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Jesus agora confortando de uma certa forma os discípulos, porque Jesus ia se ausentar deles, e com certeza os discípulos já estavam preocupados com essa situação. Mas Jesus agora, na sua onisciência, no seu poder supremo como Deus, agora Jesus vai confortar eles e dizer que ele ia rogar ao Pai para que enviasse um outro Consolador, para estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. E agora nós vamos ver agora nos versículos que discorrem sobre este capítulo, até chegar o versículo de número 13, que é o da nossa leitura diária desta quarta-feira. E agora Jesus vai falar sobre o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Quando nós vimos essa expressão, o Espírito da verdade, o próprio Jesus também vai falar que o Espírito de verdade, o mundo não pode conhecê-lo. Quando a Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que o homem natural ele não compreende as coisas espirituais, as coisas celestiais. Então nós vimos aqui que o próprio Jesus vai falar que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o mundo não pode conhecer. E agora Jesus vai dizer no versículo 13 do capítulo 16, o qual nós lemos, que ele vai guiar, mas ele vai guiar quem? O Espírito Santo só vai guiar aquele que está de acordo com a palavra de Deus. Infelizmente, nós vemos algumas pessoas dizer que têm o Espírito Santo na sua vida, que conhecem o Espírito Santo, mas quando observamos as suas atitudes, as suas ações pela palavra de Deus, porque nós não julgamos, quem julga é a palavra. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos que essa pessoa, ela não condiz com a Escritura Sagrada em dizer que tem o Espírito Santo na sua vida. Porque para termos o Espírito Santo como nosso guia, primeiramente nós devemos renunciar todas as coisas do mundo e deixar que ele tome conta do nosso ser.
que ele nos guie, né? Aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 14, nos chama a atenção, né, justamente sobre este assunto. E Paulo vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então Paulo vai deixar muito claro aqui, né, aos irmãos que estavam em Roma, né, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes sim podem ser chamados filhos de Deus. E quando nós vemos essa expressão que Jesus falou, o Espírito da verdade, quem é a verdade? O próprio Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o Espírito Santo, né, quando Jesus diz, né, aqui nesse capítulo, no versículo da nossa leitura diária, o versículo de número 13, né, nós vamos ver, né, aqui no final do versículo, na parte B, que Jesus vai dizer: porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, ele nos orienta através das instruções de tudo que ele ouviu do Pai, né? Então o Espírito Santo é o encarregado de nos guiar na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos, né, realmente estarmos dentro da vontade de Deus, para que possamos deixar, né, o Espírito Santo nos guiar, porque sabemos que se o Espírito Santo for o nosso guia, com certeza nós chegaremos ao nosso porto seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.